Preciso aprender a dançar em 3 semanas. 3 semanas. Professor Miguel Herrera ergueu a sobrancelha, olhando para a jovem nervosa na porta do estúdio. Para quê? Casamento da minha irmã. Vou ser madrinha. Valentina mordeu o lábio. E nunca dancei na vida. Miguel a estudou por um momento. 20 e poucos anos, claramente desconfortável no próprio corpo. Roupas simples, mas limpas. Havia algo na vulnerabilidade dela que o tocou. Agora feche os olhinhos, pois o seu leão vai contar esse romance no seu ouvido. Pense em mim, paixão. 6 anos. Fazia 6 anos desde que Miguel perdera Carme num acidente de trânsito. 6 anos desde que as luzes do estúdio se apagaram junto com ela. Carme era sua parceira na dança e na vida. Juntos criaram a academia mais respeitada de tango da cidade. Depois da morte dela, Miguel continuou dando aulas por necessidade, mas a paixão morreu junto com ela. Aos 50 anos, ele era tecnicamente perfeito, mas emocionalmente vazio. Ensinava os passos, mas não sentia a música. Até aquela terça-feira, quando Valentina entrou no estúdio. Valentina tinha 24 anos e nunca se sentira confortável no próprio corpo. Cresceu numa família onde dança era coisa de vagabunda, segundo o pai conservador. Aos 24, órfã de pai e mãe, vivia uma vida pequena. Trabalho, casa. Nunca namorara sério, nunca se permitira ser sensual. Mas o casamento da irmã mudaria tudo. Ela seria madrinha e teria que dançar com o padrinho. A ideia a apavorava. Posso te ajudar, Miguel disse finalmente. Mas 3 semanas é muito pouco tempo. Eu pago extra. Valentina se apressou. Não é questão de dinheiro. Miguel caminhou até ela, estudando sua postura tensa. É questão de entrega. Dança não é sobre passos, é sobre sentir, e você está completamente travada. Eu posso aprender, ela insistiu. Miguel ficou em silêncio, avaliando. Havia algo na determinação dela que o intrigou. Tango, ele disse de repente. O quê? Se vamos fazer isso direito, vamos fazer tango. É a dança mais difícil, mas também a mais transformadora. Miguel se posicionou na frente dela. Mas tem condições. O coração de Valentina acelerou. Quais? Primeiro, você esquece tudo que aprendeu sobre se comportar. Tango é paixão pura. Segundo, você confia em mim completamente. Quando estamos dançando, eu comando, você segue. Terceiro, ele hesitou. Você me deixa te ensinar não apenas a dançar, mas a se sentir mulher. Valentina deveria ter achado estranho. Deveria ter saído correndo. Mas algo na intensidade dos olhos escuros dele a hipnotizou. E se eu não conseguir? Você vai conseguir. A voz dele era firme. Porque eu vou te ensinar. Passo a passo. Movimento por movimento. Até você descobrir a mulher que existe dentro de você. E o senhor? Valentina perguntou, surpreendendo a si mesma. O que ganha com isso? Miguel ficou quieto por longo momento. A chance de lembrar por que comecei a dançar. A chance de sentir a música de novo. Valentina estendeu a mão. Temos acordo, professor Miguel. Miguel, ele corrigiu, apertando a mão pequena dela. No tango, não há formalidades, só verdade. E naquela terça-feira, no estúdio Herrera, 2 almas perdidas fizeram um acordo que mudaria tudo. Miguel achou que estava ensinando dança. Nenhum dos dois percebeu que estavam, na verdade, embarcando na coreografia mais perigosa das vidas deles, a dança do amor. Miguel já estava descalço, se movendo pelo estúdio com graça felina. Vamos começar com postura. Valentina tirou os tênis, se sentindo estranhamente vulnerável. Ombros para trás, queixo erguido, coluna reta. Miguel caminhou ao redor dela, ajustando postura. Mulher que dança tango não se esconde. Ela se mostra, o toque dele era profissional, mas firme. Mãos grandes corrigindo ombros, dedos na base da coluna, palma entre as omoplatas. Respira.
Ele instruiu. Deixe o corpo relaxar, mas mantenha a elegância. Não sei como, Valentina admitiu. Então, eu te ensino. Miguel se posicionou na frente dela. Primeira regra do tango: proximidade. Não há espaço entre os corpos, e a puxou para perto, muito perto. Valentina ofegou. Nunca estivera tão próxima de um homem. Podia sentir o calor que emanava dele, o perfume masculino, a firmeza do peito contra ela. Muito próximo, Miguel perguntou, notando tensão. Eu não sei. No tango, dois corpos se tornam um. Você sente minha respiração, eu sinto a sua. Você antecipa meus movimentos, eu guio os seus. Voz baixa, hipnótica, é intimidade completa sem ser íntima. Valentina tremeu. Como assim? Porque é dança, é arte, é paixão canalizada. Miguel colocou uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão direita. Me deixa guiar você. E começaram. Não era dança ainda, era apenas movimento. Miguel a conduzia devagar pelo estúdio, ensinando como seguir a pressão da mão dele na cintura, como antecipar direção pelos movimentos do corpo dele. Sente aqui, ele murmurou, pressionando levemente as costas dela. Quando pressiono assim, você vai para a esquerda. Assim, direita. Valentina tentou se concentrar nas instruções, mas estava hipnotizada pela proximidade. Miguel era homem maduro no auge. Músculos definidos, movimentos controlados, presença que dominava o espaço. Concentra na música, Miguel disse, notando distração. Mas não havia música tocando. Que música? Aqui está dentro de você. Ele parou olhando nos olhos dela. Todo mundo tem uma música interna. Só precisa aprender a escutar. Eu não tenho. Tem sim. Miguel colocou a mão no coração dela, sobre a blusa. Aqui, escuta. O toque, mesmo por cima da roupa, fez Valentina tremer. Está com medo de mim? Miguel perguntou. Não, não é isso. Então o quê? Biguê, Valentina corou. Nunca ninguém me tocou assim. Miguel parou completamente. Como assim? Assim, como se eu fosse desejável. A confissão caiu entre eles como bomba. Miguel estudou o rosto dela, a inocência genuína, a vulnerabilidade, a beleza que ela não sabia que tinha. Valentina, ele disse baixinho, você é uma mulher linda. Qualquer homem seria sortudo em dançar com você. Eu não me sinto linda. Então, eu vou te ensinar. Não foi proposta profissional, foi promessa pessoal. Vou te ensinar a se sentir desejável, poderosa, irresistível. Como? Miguel sorriu, primeiro sorriso genuíno em 6 anos, dançando. As aulas se tornaram ritual sagrado. Terças e quintas, das 7 às 8 da noite. Uma hora onde professor e aluna exploravam linguagem que não precisava de palavras. Miguel ensinava mais que passos, ensinava Valentina a ocupar espaço, a mover quadris, a usar olhar como arma. Ela estava florescendo como flor que finalmente recebeu sol. Tango é sedução, ele explicava, guiando-a num ótio. Cada movimento conta uma história. Seus quadris falam, seus olhos prometem. Prometem o quê? O que você quiser prometer. Valentina estava aprendendo o poder que não sabia ter. Poder de fazer homem maduro perder concentração quando ela movia certos movimentos. Poder de provocar respiração pesada quando passava muito perto. E Miguel estava redescobrindo o que significava desejar alguém. Nas noites entre aulas, ele sonhava com Valentina. Com forma como ela se movia, como mordia o lábio quando concentrada, como corava quando ele a elogiava. Você está diferentes, ele disse na 4ª aula. Como assim? Mais confiante, mais mulher. Miguel a fez girar, admirando transformação. Está linda. Valentina sorriu, sorriso que iluminou o estúdio inteiro. É porque você está me ensinando a ser. E quando dançaram naquela noite,
Realmente dançaram, não apenas praticaram. Foi como se música saísse de dentro deles. Miguel sentia paixão voltando. Valentina sentia feminilidade despertando. Mas ainda eram professor e aluna, por enquanto. Sabe, paixão, dança é a linguagem mais antiga do mundo. É forma de conversar sem palavras, de tocar sem ser íntimo, de se apaixonar sem confessar. Miguel e Valentina estavam tendo essa conversa, uma aula de cada vez. Valentina chegou ao estúdio diferente. Vestido em vez de calça, cabelos soltos em vez de presos, um pouco de maquiagem realçando olhos verdes. Miguel parou no meio do aquecimento quando a viu. Você está linda. Ela havia se transformado completamente. A menina tímida da primeira aula virou mulher que conhecia próprio poder. Hoje é nossa última aula, Valentina disse, tentando manter leveza. Preciso estar pronta, Miguel respondeu. Está pronta há uma semana. Então, por que continuamos? Silêncio pesado encheu o estúdio, porque nenhum dos dois queria que acabasse. Porque aquela hora diária havia se tornado mais importante que qualquer coisa. Porque professor e aluna haviam se tornado homem e mulher que não sabiam como parar de se desejar. Vamos dançar, Miguel disse finalmente. Feche os olhinhos, paixão. Deixa eu te contar como dois corpos contaram história de amor através de sensações que marcam a alma para sempre. Miguel ligou a música, tango lento, hipnótico, que ecoou pelo estúdio como chamado primitivo. As primeiras notas preencheram o ar, misturando-se com perfume de jasmim que Valentina usara especialmente para ele. Hoje dançamos como se fosse a primeira vez, Miguel disse, se aproximando. E como se fosse a última. Quando ele a puxou para abraço de tango, Valentina sentiu eletricidade correndo pela pele. Mais próximo que nunca, o peito dele contra ela, a mão grande na base das costas dela, dedos entrelaçados. Sente minha respiração, Miguel sussurrou no ouvido dela, voz rouca que fez arrepios subirem pela espinha de Valentina. Deixa nosso ritmo se sincronizar. E começaram a dançar, mas desta vez foi diferente. Desta vez, cada movimento carregava a intenção que ia além da técnica. Quando Miguel a fez inclinar para trás, os dedos dele desceram pela curva da coluna dela, traçando cada vértebra como se memorizasse território sagrado. Assim, ele murmurou, trazendo-a de volta contra o peito dele. Entrega completa. Valentina podia sentir cada músculo do corpo dele através da camisa fina. O calor que emanava da pele aquecida, o perfume masculino misturado com colônia amadeirada que a deixava tonta. Quando respirava, sentia gosto dele no ar. Miguel a conduziu numa série de oxos, movimentos sensuais, onde ela girava ao redor dele, sempre mantendo conexão física. A cada giro, as mãos dele deslizavam pela cintura dela, dedos encontrando pele exposta entre tecido do vestido. Você está tremendo? Ele observou, parando a dança por um momento. É a música. Valentina mentiu. Não, é isso. Miguel colocou a mão no coração dela, sobre o tecido, sentindo batidas aceleradas. É o que está acontecendo entre nós. Quando retomaram a dança, foi com intensidade que cortava a respiração. Miguel a prensou suavemente contra a parede de espelhos, corpos colados sem espaço entre eles. Ela podia ver reflexo deles, ele alto e dominante, ela pequena e entregue, juntos formando imagem de pura sedução. Miguel, ela sussurrou, olhos fechados, perdida na sensação de estar envolvida por ele. Diz o que você quer, ele pediu, lábios roçando o ouvido dela, fazendo-a estremecer inteira. Você, ela confessou sem hesitar. Só você. O controle de Miguel estilhaçou. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, dedos enterrando nos cabelos sedosos, e a beijou. Não foi beijo gentil,
Foi fome de semanas de tensão, desejo represado explodindo de uma vez. O gosto dele era vício imediato. Valentina se apertou contra ele, pequenos suspiros escapando quando ele aprofundou o beijo. As mãos dela subiram para os ombros largos, sentindo músculos tensos sob os dedos. Seu perfume, Miguel murmurou contra os lábios dela. Está me enlouquecendo há semanas. É para você. Ela confessou corada. Escolhi pensando em você. Miguel a levantou facilmente, levando para a área dos tapetes, onde luz dourada do final de tarde criava atmosfera quase mágica. A deitou com reverência, como quem manuseia a obra de arte. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez, olhos escuros fixos nos dela. Há semanas, Valentina respondeu, puxando-o para perto. E então ele a tocou como nunca havia sido tocada. Começou pelos cabelos, dedos penteando fios castanhos que espalhava como leque sobre o tapete. Desceu para o rosto, polegar traçando linha da maçã do rosto até queixo, memorizando cada detalhe. Você é a obra de arte, Miguel sussurrou, beijando a pálpebra fechada, depois a têmpora, descendo pelo pescoço, numa trilha de beijos que fazia Valentina arquear contra ele. O perfume dela, jasmim misturado com algo naturalmente feminino, estava por toda parte, impregnando a pele dele, criando neblina sensual que os envolveu completamente. Miguel encontrou o ponto exato onde o pescoço encontrava ombro, lugar secreto que fez Valentina suspirar alto. Ele sorriu contra a pele dela, repetindo carícia até ela tremer inteira. Aqui, ele marcou o lugar. Meu lugar favorito. As mãos dele desceram pelos braços dela, dedos entrelaçando com os dela, levando até acima da cabeça numa rendição doce e voluntária. Valentina se entregou completamente, confiando nele como havia aprendido a confiar na dança. Quando ele beijou o colo dela, onde batimento acelerado pulsava visível, Valentina perdeu conexão com realidade. Só existia aquele momento, aquele toque, aquele homem que a fazia sentir como deusa sendo adorada. Miguel, ela chamou, voz rouca de desejo. Estou aqui, ele respondeu, subindo para beijar os lábios dela novamente. Sempre aqui. O vestido desapareceu como névoa, revelado devagar, cada centímetro de pele descoberto sendo celebrado com beijos e carícias. Miguel não tinha pressa. Explorava como se tivesse eternidade, memorizando texturas, perfumes, pequenos sons que ela fazia. Quando finalmente se uniram, foi com delicadeza infinita. Ele se moveu devagar, profundo, como dançavam, com ritmo, com paixão, mas sempre conectados, sempre em sincronia perfeita. A respiração de ambos criou música própria, misturando-se com tango que ainda tocava baixinho. Corações batendo no mesmo compasso, pele contra pele criando calor que aqueceu o estúdio inteiro. Minha dançarina, Miguel sussurrou no ouvido dela, voz quebrada de emoção. Minha Valentina. Seu professor, ela respondeu, voz tremula. Meu Miguel. E quando chegaram juntos ao momento de explosão, ela primeiro, arqueando contra ele numa dança final de prazer, ele segundos depois, enterrando o rosto no perfume do pescoço dela. Foi como duas almas finalmente encontrando o ritmo perfeito. O estúdio ficou impregnado com a essência daquele momento. Perfume de jasmim misturado com pele aquecida. Som de respirações sincronizadas. Calor de corpos que descobriram o encaixe perfeito. Depois, emaranhados nos tapetes vermelhos, luz dourada pintando pele nua, eles permaneceram conectados, física e emocionalmente. Valentina traçava círculos preguiçosos no peito dele, sentindo batimentos cardíacos voltando ao normal. Miguel penteava cabelos dela com dedos que ainda tremiam levemente. Como você me faz sentir, ele confessou baixinho. 6 anos, sem tocar alguém assim. E você, e eu,
você me trouxe de volta à vida. Não apenas me fez dançar de novo, me fez sentir de novo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Seu perfume vai ficar na minha pele para sempre. Espero que sim, Valentina murmurou contra o peito dele. Quero que toda vez que sentir Jasmim, lembre de mim, como se fosse possível esquecer. Quando se olharam nos olhos, estava tudo dito sem palavras. Professor e aluna haviam se tornado homem e mulher. Acordo de 3 semanas havia se tornado promessa de vida. E agora, ela perguntou. Agora, Miguel disse, puxando-a para beijo lento e prometedor. Agora, dançamos para sempre. E quando se beijaram novamente, foi com gosto de futuro e certeza de que algumas danças são eternas. Continuam mesmo quando música para, ecoam mesmo no silêncio. Vivem na pele, no perfume, na memória de corpos que se reconheceram como lar. O estúdio guardaria para sempre aquele momento. E toda vez que dançassem ali, sentiriam de novo o perfume, o calor, a primeira vez que se entregaram completamente, porque amor verdadeiro deixa marca, na pele, na alma, para sempre. Vestido de madrinha azul marinho que realçava curvas que ela agora sabia usar, cabelos em coque elegante, maquiagem suave mas sofisticada. Mas o que mais impressionou os convidados foi a postura, a confiança, a forma como ela ocupava espaço como se pertencesse ali. Minha irmã, Carla diz, radiante de noiva, você está diferente, linda. O que aconteceu? Aprendi a dançar, Valentina sorriu. Só isso? Não. Valentina olhou ao redor, procurando. Aprendi a ser mulher. Miguel não estava ali. Valentina havia esperado que ele aparecesse, mesmo discreto. Afinal, era obra dele. Mas o salão estava cheio de desconhecidos e familiares, sem rastro do homem que mudara sua vida. Quando anunciaram a dança dos padrinhos, Valentina caminhou até o padrinho, rapaz tímido de 26 anos, com coração pesado. E então dançaram. Não o tango que haviam praticado, era a valsa, mais apropriada para casamento. Mas Valentina aplicou tudo o que aprendeu. Postura, elegância, confiança. Os convidados pararam para assistir. A madrinha tímida se transformara numa dançarina que comandava a pista. Onde aprendeu a dançar assim, o padrinho perguntou, impressionado. Com o melhor professor do mundo, Valentina respondeu, sentindo lágrimas nos olhos. 2 horas depois, festa no auge, Valentina escapou para terraço. E lá estava ele, Miguel, no jardim do salão, olhando para as estrelas, as mãos nos bolsos do terno escuro. Você veio, ela sussurrou. Ele se virou. Não consegui ficar longe. Por que não entrou? Por quê? Miguel hesitou. Porque hoje é seu momento, sua transformação. Eu só vim ver você brilhar. Eu brilhei porque você me ensinou. Não, Valentina. Você sempre teve essa luz. Eu apenas ajudei você a encontrá-la. Eles ficaram em silêncio, separados por 2 metros de distância que parecia um oceano. E agora? Ela perguntou. Agora você vive sua vida. É jovem, linda, confiante. O mundo está aos seus pés. E você, eu volto para meu estúdio, para minhas aulas, para minha vida, sozinho, como sempre foi. Valentina deu um passo à frente. A voz dele estava cansada. Você tem 24 anos, eu tenho 50. Você tem vida inteira pela frente. Eu já vivi a minha. Isso é desculpa. É realidade. A realidade. É realidade. Valentina se aproximou mais. Medo de se apaixonar de novo. Medo de substituir Carme. Medo de que eu seja apenas capricho passageiro. Miguel não negou. Eu não sou capricho, ela continuou. E não estou tentando substituir ninguém. Estou tentando escrever história nova, com você. E se der errado, e se der certo, Miguel olhou para ela, linda no vestido de festa.
madura além dos anos, determinada como no primeiro dia no estúdio. Valentina, eu não sei como amar sem medo de perder de novo. Então, deixa eu te ensinar. Ela segurou as mãos dele. Como você me ensinou a dançar, eu te ensino a amar sem medo. É muito arriscado. Todo amor é arriscado. Toda dança tem chance de tropeçar. Mas a gente dança mesmo assim. Miguel olhou nos olhos verdes dela e viu. Viu a menina tímida que havia se tornado mulher forte. Viu a aluna que havia se tornado parceira. Viu o medo refletido no dele próprio. Eu te amo, ele confessou finalmente. Eu também te amo, mas eu tenho condições. Valentina sorriu através das lágrimas. Sempre tem. Se vamos tentar isso, fazemos direito. Você não é minha aluna, é minha parceira. Em tudo, aceito. E outra coisa, Miguel puxou ela para mais perto. Nada de esconder, não me importa o que vão pensar sobre nossa diferença de idade. Se é para ser de verdade. Aceito, também. E quando se beijaram sob as estrelas, foi com música de casamento ao fundo e promessa de que algumas danças são para a vida inteira. 3 anos depois, o estúdio Herrera & Valentina era referência em São Paulo. Não apenas pela qualidade técnica, mas pela história por trás. Professor viúvo de 53 anos e parceira de 27, que provavam que amor não tem idade quando é verdadeiro. Próximo casal. Valentina chamou na aula de sábado à tarde. Uma mulher de 40 anos entrou tímida, seguida pelo marido claramente relutante. Primeira vez? Miguel perguntou, sorrindo. Ela me arrastou, o homem admitiu. 20 anos casados e ela quer aprender tango agora. Melhor tarde que nunca, Valentina disse, se posicionando ao lado de Miguel. Tango salva casamento. Como assim? A mulher perguntou. Ensina a se conectar de novo. Miguel explicou, a se ver como homem e mulher, não apenas marido e esposa. Durante a próxima hora, eles ensinaram o casal os básicos. Não apenas passos, mas conexão. Como o tango os havia salvado, poderia salvar outros também. Vocês fazem parecer fácil, a mulher disse no final da aula. Não é fácil, Valentina admitiu, mas vale a pena. Depois que o casal saiu, Miguel e Valentina ficaram sozinhos no estúdio. Lembra quando você chegou aqui? Miguel perguntou, puxando-a para abraço, tremendo de medo. E olha você agora, minha parceira, minha professora, minha vida. Valentina sorriu. E você? Lembra como estava? Morto por dentro, pensando que jamais sentiria algo de novo. E agora? Agora? Miguel ligou o som baixinho. Tango instrumental encheu o estúdio. Agora, quero dançar com minha esposa. Esposa. Haviam se casado no ano anterior, numa cerimônia pequena mas emocionante. Na primeira dança, dançaram o mesmo tango da primeira aula dele. Agora, 3 anos depois, dançavam com intimidade de quem conhece cada movimento do outro. Não apenas na dança, mas na vida. Miguel? Sim? Ainda bem que eu não sabia dançar. Ele riu. Ainda bem que eu aceitei te ensinar. Não. Valentina parou no meio da música, olhando nos olhos dele. Ainda bem que você me deixou te ensinar também. O que você me ensinou. Que dança mais bonita não é a que executamos perfeitamente. É a que dançamos com quem amamos. Miguel beijou a testa dela, emocionado. Aos 53 anos, havia encontrado não apenas nova paixão, mas nova vida. Quer saber um segredo? Ele sussurrou. Sempre. Toda vez que você pisou aqui pela primeira vez, soube que você mudaria minha vida. Não sabia como, mas sabia. Mentiroso. Verdade. Foi amor à primeira dança. Eles riram e voltaram a dançar. No estúdio iluminado pela luz dourada do final de tarde, professor e aluna, agora marido e mulher, continuavam escrevendo coreografia que duraria para sempre. 5 anos depois disso, eles abriram segunda filial.
10 anos depois, escreveram livros sobre como o tango salvou o casamento deles. 15 anos depois, Miguel aos 68 e Valentina aos 42 ainda dançavam todas as noites no estúdio onde tudo começou. E quando perguntavam o segredo de relacionamento tão duradouro, apesar da diferença de idade, eles sempre respondiam: amor não tem idade, tem apenas ritmo. E nós encontramos o nosso. Na parede do estúdio principal, uma foto deles na primeira apresentação como parceiros oficiais. Embaixo, uma placa. A dança termina, mas a música continua para sempre. E era verdade. Mesmo quando não estavam dançando, a música continuava. No café da manhã compartilhado. No trabalho em equipe. Nas risadas compartilhadas. Nas lágrimas consoladas. Na forma como Miguel ainda segurava a mão de Valentina antes de dormir. Na forma como Valentina ainda suspirava quando acordava nos braços dele. A música nunca parava, apenas mudava de compasso. Miguel estava com 70 anos, cabelos completamente brancos, mas ainda elegante como sempre. Valentina, aos 44, havia mantido a graça que ele lhe ensinara, agora misturada com maturidade que a experiência trouxe. Estavam fechando o estúdio após o último dia de aula quando Valentina colocou música, a mesma música da primeira vez. Uma última dança, ela perguntou, estendendo a mão, sempre, Miguel respondeu, aceitando, e dançaram. Não com a perfeição técnica de quando eram jovens. Miguel tinha joelhos mais rígidos, Valentina tinha algumas limitações que a idade trouxe, mas dançavam com algo que juventude não consegue oferecer. História compartilhada. 20 anos de alegrias, tristezas, vitórias, derrotas. 20 anos de acordo que nunca foi quebrado. Tem algum arrependimento? Valentina perguntou mentre giravam devagar. Apenas um. Qual? Que demorei 6 anos para você aparecer na minha vida. Ela riu. Eu tinha que crescer primeiro. Virar mulher digna de você. Você sempre foi digna. Desde o primeiro dia. Quando a música terminou, eles permaneceram abraçados no centro do estúdio. Obrigada, Valentina sussurrou. Por quê? Por me ensinar a dançar, por me ensinar a amar, por me ensinar que idade é só número quando almas estão sincronizadas. Obrigado você, Miguel respondeu, por me salvar, por me trazer de volta à vida, por provar que segunda chance existe. E ali, no estúdio onde tudo começou, rodeados por espelhos que refletiam décadas de amor, eles fizeram promessa renovada, dançar juntos até a última música, amar um ao outro até o último batimento, provar que quando é verdadeiro o amor não envelhece, tentar novamente profundo, apenas dançar com mais alma. 3 semanas de aula virou partido, para a dança onde amor foi revelado. Ele 50 anos, alma ferida, ela 24, sonho guardado. No compasso encontraram nova vida. No abraço acharam destino traçado. Tango ensina que 2 viram um só, que dança e entrega, não apenas passo. Provaram que amor não conhece avô, só conhece corações em mesmo compasso. 20 anos depois, ainda dançando, cabelos brancos, mas fogo no peito. Mostraram que vida vale quando amor verdadeiro é feito direito. Se você também trava na vida, se medo te impede de se entregar, lembre, a melhor dança é vivida quando encontra alguém para dançar. Não importa a idade, não importa quando, importa apenas se há sintonia. Miguel e Valentina provaram dançando que amor verdadeiro é pura magia. E você, paixão, deixaria professor Maduro te ensinar a dançar tango? Aceitaria acordo onde corpo e alma se entregam na dança? Acreditaria em amor que nasce no compasso da música e dura a vida inteira? Me conta nos comentários. Quer dançar histórias ainda mais sensuais? Entra no meu grupo VIP e também no WhatsApp, link no primeiro comentário fixado.
Lá eu conto para você histórias de estúdios, professores e alunas que não posso dividir aqui. Do seu professor que te ama e quer dançar contigo para sempre. Ricardo Leão.